Olá, sou Cláudio Fernando e hoje eu quero falar sobre uma série que lançou recentemente seu último episódio, que é Percy Jackson e os Olimpianos. E hoje eu quero falar para vocês o que acertaram, o que erraram, então senta aí, se acomoda e seja bem-vindo a mais um vídeo. Antes de tudo, eu queria falar sobre minha relação com a série como um todo. Antes eu conhecia somente os filmes, comecei a ler o primeiro livro, acho uma leitura muito dinâmica, muito tranquila, super recomendo para você que quer começar a ler, né? Não tem costume de leitura ou coisa assim, a leitura muito tranquila, como também uma história muito boa, tem personagens bastante cativantes aqui, um universo que consegue expandir cada vez mais, rico em detalhes. Então acho que me envolvi bastante com o primeiro livro, tô quase acabando, e por isso que eu queria trazer para vocês onde eles erraram, onde acertaram quando eu assisti a primeira temporada. E por falar da própria série, eu achei uma série bastante interessante, eles conseguem trazer um material até mesmo fiel comparado ao livro, diferente do filme, com certeza, no caso dos filmes, que tiveram dois. Mas aqui eu acho que tiveram também certos erros que atrapalharam nosso envolvimento com a própria história. Mas isso nada que se corrija caso tenha uma segunda ou terceira, quarta temporada aqui, até porque tem muito material para ser mostrado aqui. Então minha nota para Percy Jackson e os Olimpianos foi a nota 6. Eu acho que essa nota pode aumentar no decorrer das temporadas, até porque tem muito potencial para ser mostrado aqui. Dando início ao primeiro erro que teve nessa temporada, eu começaria com a própria direção. Tivemos 3 diretores para essa primeira temporada e eu acho que eles conseguiram realmente trazer certos detalhes ali interessantes, mas conseguiram pecar bastante em detalhes assim cruciais para o desenvolvimento da própria história. E dando exemplos da própria direção aqui, eu acho que o clímax da própria história que aqui é apresentado é um clímax muito ruim. Eu acho que não consegui me envolver o suficiente com os personagens, por mais que os atores conseguiram entregar em certos momentos ali, a própria direção, como é conduzida certas cenas, como é conduzido certos personagens, acabou pecando bastante. E isso faz não se envolver com uma história como um todo. Sem falar também na transição. É uma coisa até muito simples, né? A gente tem uma transição de um corte para o outro, mas ainda assim não conseguiu me envolver, porque às vezes acabava tendo cortes muito duros, com a tela toda preta, e aí isso atrapalhava muito o que a gente estava assistindo. A gente não conseguia sentir a atenção que ali os personagens estavam passando. Claro que em certos momentos a gente conseguia acabar absorvendo uma cena aqui e outra ali, principalmente no último episódio, que para mim foi um dos melhores episódios, mas ainda assim não tiveram momentos que conseguiram me envolver o suficiente para eu entender e até mesmo me empolgar com a própria série. Então eu acho que nesse detalhe do clímax aqui acabou pecando bastante, deixando até mesmo anticlimático tudo que ali estava se passando. Tinha momentos que poderiam entregar muito mais, mas só foi uma coisa muito rasa. Um exemplo disso é a própria luta do Percy com o Ares. E dando logo continuidade nesses detalhes, eu acho que já começaria aqui falando das próprias cenas que aqui temos comparado aos livros. Eu sei que a gente não deve ficar comparando o material original, até porque isso aqui é uma adaptação, mas o que eu quero falar mesmo é como aquilo é apresentado pra gente, como aquilo é envolvido pra gente. Temos cenas aqui que acabaram não entregando o suficiente. Como eu falei anteriormente, a própria cena do Percy com Ares, por mais que ele seja um deus e o Percy seja um garoto de 12 anos, aqui poderia ser desenvolvido bem melhor. Temos simplesmente uma luta ali na areia, o Percy acaba lutando contra ele, ele acaba acertando um golpe no Ares após o Ares levar um caldo, mas ainda assim a gente não consegue entender a imponência do Percy, até mesmo a imponência do Ares. Isso acaba atrapalhando toda a narrativa da história. Por mim, eu acho que poderia ser bem mais interessante, até comparado aos livros em que o Percy está praticamente no meio do mar lutando com Ares e tem o auxílio da água ali para evitar qualquer coisa que pudesse acontecer e prejudicar o Percy. Então vocês entendem como as cenas, como são dirigidas, acabam atrapalhando todo o nosso envolvimento com a série, sabe? Tipo, acaba atrapalhando todo como eu posso dizer, nossa imersão com a própria série. Sem falar também a própria cena da Medusa, que no livro tem toda uma explicação, tem toda uma nuance de como eles vão se envolvendo ali com a própria Medusa. Eles estão perdidos, acabam ficando com fome, sentem o cheiro da comida. A comida ela tem um efeito que deixa as pessoas mais sonolentas, deixa mais fracas. Então, tipo, na série eles só entraram, comeram, na verdade eu nem lembro se comeram, eu acho que chegam a quase comer, e ela já diz que é a Medusa e começa toda aquela agonia, sabe? Então, tipo, acaba faltando, sabe? E isso atrapalha até mesmo no desenvolvimento dos próprios personagens. Que aí eu já entraria no outro erro, que é justamente como a gente sente a imponência dos próprios personagens, como a gente consegue ver o desenvolvimento dos próprios personagens. Comparado ao Percy aqui, que a gente vê que é um garoto de 12 anos, não sei vocês, mas eu me perguntava como é que um garoto de 12 anos, que sempre viveu na escola, né, tipo, com humanos, do nada conseguiria lutar com um Minotauro tranquilamente, sabe? O porquê dele ter sido culpado pelo raio. E aqui a gente só joga que, tipo, eles conseguiu uma habilidade muito boa, ele consegue desenvolver bem, aprender rápido e pronto. Diferente no próprio livro, que temos momentos ali que realmente faz um sentido. A gente entende que o Percy foi culpado justamente por Zeus uma vez ter lutado contra o Poseidon. Na verdade, o Poseidon tentou impedir os Zeus de comandar muito ruim e se juntou com a galera para meio que prender os Zeus e convencer ele a comandar melhor ali o Olimpo, né?
E aí o Zeus já ficou desconfiado do Poseidon. E aí quando sumiu o raio mestre, o Poseidon foi um dos grandes culpados disso. Vocês sabem, até porque vocês viram a série, mas também porque a forja, né, do próprio raio foram feitos pelos Cíclopes, que moram debaixo d'água. Então, tipo, tem uma relação ali com o Poseidon. Então, isso fez o Zeus ficar desconfiado. E aí, quando nasce o Perse, né, e tem um momento que o Zeus tem a noção de que o Perse é filho do Poseidon, faz um sentido, sabe? Da mesma forma também aqui eu queria falar sobre o Perse lutar. No livro a gente consegue entender que ele tem um instinto de semideus que consegue aflorar seus instintos de ele ter mais força, mais velocidade e mais reflexos. Mas também o próprio treinamento dele com o Luke. A gente até vê no último episódio ele dando um treino ali com o Luke. Mas aqui no livro a gente consegue ver todo um treinamento constante, tanto do Perse com a Annabeth, como também do próprio Luke. Então a gente vê que ele acaba se tornando muito habilidoso. Tem até um momento breve ali no livro que o Perse consegue ganhar do Luke de uma maneira muito rápida. Um instinto, ele sente um instinto quando tá perto da água, ele consegue aflorar esse instinto. E aqui, como eu falei para vocês na cena do Ares, não tem esse instinto, não tem uma relação dele ao tocar na água ele lutar bem com o Ares. A gente até sente um pouco disso, que é no segundo episódio, que também é um dos melhores episódios ao meu ver, que é quando ele toca na água ali, ele consegue lutar com a Clarice e o pessoal ali tranquilamente. Então, faltou disso, sabe? Eu acho que eles não conseguiram aproveitar desses recursos que até mesmo eles mostraram aqui na série. Falando nos deuses, eu não senti nenhuma imponência dos deuses além do próprio Zeus, sabe? O ator dos Zeus, ele conseguiu fazer um excelente trabalho aqui, mas os outros deuses não senti, sabe? O próprio Dionísio, eu consegui sentir um impacto lendo. E olha que eu não tenho o costume de ler. Quando eu tava lendo o próprio livro, eu senti o impacto dele ser o próprio deus, né? O deus das festas, do vinho. Ele consegue mostrar através do olhar dele todo o poder que ele tem pro Perse. O Perse consegue respeitar ele por medo, sabe? Então ele consegue intimidar. Aqui não, nem o próprio Ares conseguiu intimidar tanto assim. A gente vê que o Perse lutando ali, o Zeus que realmente conseguiu entregar algo, Poseidon um pouco, né? Quando ele consegue segurar e impedir do Zeus machucar o Perse. Mas os deuses não sentem quase nada. O Hefesto nem se fala. Então, tipo, não senti. Eu sinto falta dessa imponência de mostrar quem são os deuses, né? O porquê eles estão ali, qual a importância deles e o peso, né? De história que eles têm ali. Então acho que isso pode ser ajeitado no decorrer das temporadas. E acho que pode até mesmo melhorar o potencial do que a gente vai ver logo em seguida. A cena ali do final do Cronos, né? O Perse sonhando com o Cronos e tendo aquela conversa com ele. É super interessante. Eles conseguem trazer um clímax e até mesmo uma premissa futura muito interessante. O Cronos, apesar de ele não ter a noção de como ele é ali, ele tá todo com um manto, ele consegue intimidar, ele consegue trazer uma imponência. Da mesma forma como eu falei pra vocês, o próprio Zeus, ele consegue através do olhar trazer uma imponência. E eu acho que isso falta também. Como também o desenvolvimento do Perse em questão de lutas. Eu acho que pode trazer isso e da própria direção. Espero que mude na próxima temporada a direção, que traga bons diretores que consigam envolver e trazer novos elementos para a história que vão agregar cada vez mais. Até porque a escala de Percy Jackson, ao meu ver, pelo que eu li no livro, eles vão escalando no decorrer do tempo. Então provavelmente a segunda, terceira, quarta temporada vão ser maiores que a primeira. Então exige de uma boa direção, exige de uma boa atuação e exigência dos personagens, narrativa, tudo isso que eu falei aqui pra vocês. Então espero que eles consigam melhorar esses detalhes, até porque isso tanto é bom pra eles, tanto bom pra gente. E se você pensa em comentar algo aqui que realmente achou que poderia melhorar, comenta aqui embaixo. E agora vamos para a parte dos acertos. Vou ser até um pouco breve aqui, mas eu queria falar um pouco sobre os acertos que essa série também teve, né? Nem só de erros a gente vive. No início aqui pro óbvio, queria falar sobre o próprio cast que aqui é apresentado. Temos excelentes escalações. O próprio Perse, ele consegue entregar de uma maneira muito fiel e muito própria, como também o próprio Groover. Apesar do Groover ser bastante diferente, assim, comparado ao livro, que é um pouco mais agitado, empolgado, aqui temos o Groover mais contido, mais tímido, mas ainda assim o ator consegue trazer de uma maneira muito fiel e interessante. A própria atriz que faz a Annabeth, ela consegue trazer um excelente trabalho aqui. Pra mim ela é minha favorita na série, como também no próprio livro, mas ainda assim ela consegue envolver e entregar o melhor que tem aqui pra gente. Sem falar também dos outros atores aqui também, os atores que fizeram o Zeus, Poseidon, eles são excelentes, principalmente o ator que fez o Zeus. Ele até após o término da primeira temporada faleceu, então é uma dor muito grande, é uma perda muito grande, não só para o elenco, mas também para as pessoas ali presentes, né, da família dele. Mas aqui ele conseguiu trazer um excelente trabalho, ele consegue trazer uma expressão e uma carga de emoção muito grande sem precisar fazer muito. Então, pra mim, o cast é um dos pontos positivos dessa série. Outra questão que eu queria falar aqui também é o visual que aqui é apresentado. Os efeitos especiais eu tô um pouco no meio termo, mas o que aqui é apresentado no visual como um todo, né, na questão de locação, é muito interessante. O próprio acampamento ele é muito
vivo, sabe? Eu sinto as cores ali presente, como também a expansão do próprio acampamento. Eles conseguiram trazer até uma certa boa direção aqui para vocês, no caso para a gente, de como o acampamento é apresentado. O próprio Olimpo achei excelente, o Submundo muito bom, achei muito bom mesmo. E então acho que o visual, a maneira que é apresentada aqui a floresta, a maneira que é apresentado o próprio acampamento, o Olimpo, até mesmo ali na passagem do submundo, eu achei isso muito interessante, muito bom mesmo. Outro ponto positivo é a própria trilha sonora, que tivemos excelentes nomes, mas apesar disso eu queria ouvir um pouco mais. Por favor, aumente o volume quando tiver uma luta, tiver uma cena muito interessante. A trilha sonora teve muito potencial para ser mostrada aqui, mas faltou um pouquinho, mas ainda assim eu boto aqui como um ponto positivo, porque realmente são uma escolha excelente em questão de narrativa, sabe? Eu acho que poderia, como eu falei pra vocês, aumentar o volume em certos momentos, mas ainda assim conseguiram fazer um ótimo trabalho. Por último, não muito menos importante, a própria fidelidade da história. Apesar de ter certas críticas aqui, eles foram bastante fiéis com os livros, com o material original. Isso fez a gente se empolgar e se envolver. E quem é fã, com certeza, tipo, eu não sou tão fã assim, mas ainda assim já me empolguei. Então quem já é fã de já há muito tempo, com certeza se apaixonou com os detalhes que aqui foram apresentados. Então eu acho interessante todo o cuidado que eles tiveram, até porque o próprio criador, que é o Rick Riordan, ele tá aqui desempenhando com força total toda essa fidelidade que aqui vai ser apresentada, até mesmo detalhes que vão ser mostrados no futuro. Então acho que isso facilita a gente acompanhar toda essa jornada, principalmente quando a gente for lá na frente ver a segunda, quarta temporada, e olhar para trás da primeira, que já tava ali certos detalhes. Então um ótimo ponto para ser apresentado aqui nos acertos. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dos acertos, dos erros. Se você tem alguns erros para falar aqui sobre Percy Jackson, ou discorda de mim ou concorda comigo, comenta aqui embaixo, curte, se inscreve e até a próxima.